Meus irmãos, nós vamos dar continuidade hoje à nossa exposição no livro de Mateus, e nós paramos no capítulo 5, e hoje será o verso 13. Nós terminamos as bem-aventuranças, e louvado seja Deus por isso, tem sido um momento de muito aprendizado, estudando profundamente o livro de Mateus. Nós percebemos o chamado de Jesus ao discipulado, o amor de Deus através de Cristo, nos ensinando, na sua palavra, como nós devemos viver, e quais são os parâmetros deixados pelo próprio Jesus para cada uma das nossas vidas. Mateus, capítulo 5, verso 13, diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim, vós sois o sal da terra. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, fala os nossos corações através da Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, abrindo o nosso entendimento, nos fazendo compreender, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Abençoa os irmãos, que todos eles possam compreender mais profundamente a Tua palavra nesse dia, nesse domingo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos observado, através do Evangelho de Mateus, um conflito constante à vista de Jesus. Jesus, o tempo todo, nos seus ensinamentos, na sua palavra, contrasta o seu ensino com a realidade vivida pelos seus discípulos, aqueles que ele chamou para segui-lo, com os religiosos que haviam no seu tempo, os religiosos mundanos. Jesus, meus irmãos, mais uma vez aqui, reforça a todos nós e também aos seus ouvintes naquele período, o que já era conhecido por eles. Ele desafia, de alguma forma, o padrão enganoso de religiosidade da sua época. Jesus subverte as expectativas dos judeus, vindo humildemente. Ele não é um rei como Davi, mas ele é um servo humilde. Sobretudo, meus irmãos, Jesus revela como aqueles que verdadeiramente recebem o chamado de Deus devem viver as suas vidas. E o quanto a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, tem implicações práticas na vida do crente. É impossível ouvir as palavras de Jesus. É impossível viver ao lado de Jesus, caminhando com Ele, à disposição do seu discipulado, o enxergando como mestre e permanecer como está. Jesus mostra o quanto essa realidade é impossível. Nós podemos chamar de paradoxal. Foi isso que nós falamos ao longo do início do capítulo 5 do livro de Mateus, nas bem-aventuranças. Nós podemos perceber, meus irmãos, que nos nossos últimos sermões, que Jesus nos chama a uma vida muito distante de um conformismo. Ele nos chama para uma vida de impacto, de transformação nesse mundo lameado pelo pecado. Nesse momento, meus irmãos, Jesus finaliza as suas bem-aventuranças, que nos levam a compreender sobre a alegria do chamado ao discipulado. Aqueles que são chamados por Cristo vivem alegres, independentemente daquilo que vivem, de como vivem, independente das circunstâncias, das tempestades e de toda a dor que esse chamado nos leva. Mas depois de falar sobre a alegria dos vocacionados, agora, a partir desse momento do verso 13, Jesus vai ensinar
que o discipulado, o chamado, a conversão à palavra de Deus, ela não apenas muda o sentimento dos nossos corações, mas ela muda as nossas ações propriamente ditas, através da responsabilidade que é transferida a cada um de nós. Os discípulos, meus irmãos, recebem uma missão que vai muito além da sua existência terrena. Uma missão que preserva, que dá sabor ao mundo. Jesus ensina, meus irmãos, que a identidade, a nossa identidade, quando mantida, quando cativa nas coisas de Deus, ela necessariamente causará um efeito aonde nós estamos. E esse efeito, Jesus vai mostrar que ele é muito prático, muito vívido nas nossas vidas. Enquanto, meus irmãos, nós avançamos então na nossa série no Evangelho de Mateus, nós somos, e percebemos isso até aqui, constantemente desafiados para uma grande pergunta que surge dentro de nós mesmos. Será que nós temos vivido conforme o chamado de Deus para cada um de nós? Será que nós somos aquilo que Jesus vai nos chamar nesse verso 13 de Mateus capítulo 5? Será que nós somos os agentes de preservação desse mundo? Então eu te convido, meus irmãos, diante dessa realidade, a olhar para o texto de Mateus capítulo 13 sobre a seguinte perspectiva comigo. A essência do discipulado está no seu propósito em Cristo mantido. A essência do discipulado está no seu propósito em Cristo mantido. Diante dessa afirmação, eu convido os irmãos a pensarem comigo como ser uma geladeira no mundo era um problema muito claro no momento em que Jesus vive, na época em que Jesus vive. Ser uma geladeira do mundo era um problema claro na época de Jesus. Ao chamar, meus irmãos, os discípulos de sal da terra, como nós lemos no verso 13, Jesus não estava apenas dando um novo título bonito, algo simbólico apenas aos seus discípulos e aos seus ouvintes. Ele estava, meus irmãos, na verdade, colocando sobre os nossos ombros, colocando sobre os ombros daqueles que haviam sido chamados por Ele para o acompanhar, uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade muito prática, em um contexto, meus irmãos, em que era um desafio preservar, literalmente, e Jesus usa esse exemplo aqui da comida, era um desafio naquela época preservar a comida. Jesus olha para essa realidade e diz, olha, haverá um desafio dado pelo próprio Deus aos discípulos do Senhor, um desafio constante, um desafio evidente. Os discípulos de Jesus são chamados à preservação, para a preservação do mundo. Naquela época, meus irmãos, como nós sabemos, não havia refrigeradores. O sal, então, era o único meio eficaz de impedir que um alimento se deteriorasse rapidamente, fosse estragado no bom português. Isso nos ajuda, meus irmãos, a entender que Jesus dá um sentido muito profundo para aquilo que ele está dizendo. Ao dizer, meus irmãos, sal da terra, Jesus está dando o significado de que aquele discípulo, ou nós como discípulos do Senhor, somos chamados a preservar o mundo. E talvez você se pergunte de que forma Jesus está se referindo, meus irmãos, à moralidade, à verdade, à santidade. Em um mundo que, sem a influência dos cristãos, se corromperia e apodreceria muito rapidamente, Jesus chama os seus discípulos para serem agentes de preservação.
Esse era um chamado, meus irmãos, que ia muito além do que os discípulos poderiam imaginar em relação às suas vidas cristãs, às suas vidas com Deus. Eles estavam, de alguma forma, sendo chamados por Jesus para impedir que o povo de Deus entrasse em decomposição espiritual, em decomposição moral. Existia no mundo uma necessidade, e sem alguém para sanar essa necessidade, o mundo certamente entraria em declínio, apodreceria rapidamente. Mas esse desafio, meus irmãos, na época de Jesus era gigantesco, nós sabemos muito bem. O contexto daquela época era de uma sociedade muito corrompida, como nós temos visto até aqui, onde os líderes religiosos, os pastores da época, os escribas, os fariseus, haviam transformado a religião de Deus, o acesso a Deus, a um sistema legalista, a um sistema totalmente sem vida, a um sistema sem propósito genuíno. O sal, meus irmãos, espiritual, estava se tornando, a cada momento, a cada dia que passava, cada vez mais insípido, cada vez mais incapaz de cumprir a função que antes Deus havia ordenado que eles cumprissem. A corrupção moral, meus irmãos, e religiosa, que permeava então a sociedade, era um sinal muito claro de que a verdadeira preservação, o verdadeiro propósito dos discípulos de Deus havia sido totalmente esquecido pelos religiosos da época de Jesus. Havia sido totalmente distorcido, perdido. Eles não estavam mais exercendo o propósito que Deus havia chamado eles para exercer. Jesus, meus irmãos, ao ensinar que os seus discípulos são sal da terra, ele estava mudando as expectativas religiosas da época, revelando àqueles homens não uma nova teologia, mas a verdadeira teologia, a verdadeira compreensão de reino, o verdadeiro evangelho. Ele muda não somente intelectualmente, mas ele transforma na prática a vida daqueles que o aceitam. Jesus estava mostrando, meus irmãos, que ser um seguidor de Cristo não é apenas receber as bênçãos da bem-aventurança, mas também é carregar consigo uma responsabilidade, a responsabilidade depositada pelo próprio Deus no ombro de cada um de nós. Então, meus irmãos, quando Jesus chama esses discípulos e olha nos olhos deles, afirmando o que você afirmou, olhando no olho do seu irmão, dizendo, vocês são o sal da terra, Jesus está dizendo que eles são a geladeira que o mundo precisa, a geladeira que impede a decomposição geral, os agentes que preservam, então, o reino de Deus no mundo. E isso, meus irmãos, na vida do crente é algo que não pode ser ignorado. A minha primeira afirmação diante do texto e diante dos irmãos é: você é chamado por Deus para ser a geladeira do mundo. Você é o agente impeditivo de Deus que esse mundo se corrompa completamente e se destroce propriamente, se imploda solitariamente. Você é o agente de Deus para que o mundo se mantenha minimamente como está. Ser uma geladeira do mundo, meus irmãos, não é um desafio só da época de Jesus. É um desafio imenso para os nossos dias, para a época em que nós estamos. Enquanto olhamos para a época de Jesus e para o desafio que aqueles irmãos enfrentavam num contexto de tanta perseguição, num contexto que reconhecer Jesus como Cristo, como Salvador,
implicava em dores tremendas e uma vida muito difícil. Jesus chama aqueles irmãos à responsabilidade gigantesca que é ser um discípulo. E da mesma maneira, Jesus chama cada um de nós essa noite à responsabilidade que é viver sendo o sal da terra. Viver, meus irmãos, a fé em um tempo de tanto ceticismo como o nosso, apresenta também desafios tremendos. Nós enfrentamos um tempo muito difícil também de viver a nossa fé. O ceticismo da nossa era não se manifesta apenas na negação da fé propriamente dito. O ceticismo muitas vezes se revela ou se manifesta de uma forma muito vívida na resistência da propagação e da pregação do Evangelho, nós podemos perceber. Na época de Jesus, meus irmãos, os fariseus, os escribas, eram um exemplo do sal que havia perdido o sabor, ou como Jesus diz aí no Evangelho de Mateus, um sal insípido, incapaz de preservar a moralidade e a verdade divina. Essa perda de sabor, meus irmãos, ela não era apenas um problema espiritual para aqueles que viviam naquela época, mas era um reflexo da decadência moral da humanidade e do afastamento dela do próprio Deus. À medida que o homem se afasta de Deus, ele se torna cada vez mais distante do seu propósito, portanto, ele se torna insípido. Hoje, meus irmãos, da mesma maneira, nós enfrentamos um mundo não tão diferente da época de Jesus. Hoje, a verdade, assim como naquela época, ela é relativizada. A moralidade é frequentemente vista por nós como uma questão pessoal. Você pode definir o próprio parâmetro moral em que você quer viver. Não é isso. Não é isso que nos ataca nos dias de hoje. O ceticismo moderno, meus irmãos, segundo um autor que eu gosto muito, chamado Tim Keller, numa obra, ou talvez na obra mais conhecida dele, chamada A Fé na Era do Ceticismo, ele diz que o ceticismo moderno é alimentado por uma cultura que ao mesmo tempo rejeita uma moralidade absoluta, uma verdade absoluta que é encontrada em Deus. Mas diante dessa rejeição do próprio ser de Deus, essa mesma humanidade o tempo todo busca desesperadamente um sentido em um universo que parece indiferente a cada um de nós. Assim como na época de Jesus, meus irmãos, onde a preservação era uma necessidade física para evitar a putrefação, a preservação espiritual é uma necessidade vital do nosso tempo. Nós precisamos continuar sendo os agentes de preservação do mundo. Ser a geladeira do mundo, meus irmãos, significa manter viva a influência do Evangelho em um mundo que tende a todo tempo, cegamente, caminhar a passos largos ao ceticismo, ao ateísmo, à falta do absoluto, à falta do próprio Deus. E talvez você esteja se perguntando o que significa, pastor, ceticismo. O que o Senhor quer dizer com isso? Meus irmãos, ceticismo é basicamente a arte de duvidar. É uma postura que questiona tudo, desde as ideias mais simples até as teorias mais complexas. Um cético não acredita em algo porque alguém diz que é verdade. Ele não acredita num absoluto porque há um ser poderoso e magnífico dizendo que aquilo é a verdade. O cético deseja provas. O cético deseja evidências. O cético vive uma fé muito distante, vive uma vida muito distante daquilo que nós definimos como fé.
Porque o autor ao Hebreus vai dizer um versículo no capítulo 11, que eu tenho certeza que todos os irmãos sabem muito bem. A fé é a certeza na convicção das coisas que se esperam. Nosso desafio hoje, meus irmãos, ele é duplo. Ele acontece primeiro ao reconhecer que a função preservadora do discípulo de Cristo é ainda mais crucial em uma era que a todo tempo duvida das evidências desse Jesus. Há uma era que a todo tempo tenta com todas as suas forças corroer a nossa fé, dizendo: vocês vivem algo sem evidências. Vocês vivem algo que não pode ser provado. Segundo, meus irmãos, viver dessa maneira, de uma maneira que possamos realmente influenciar o mundo ao nosso redor, sem perder a nossa fidelidade ao verdadeiro propósito de Deus, é um grande desafio da nossa época. Quantas igrejas, meus irmãos, estão cheias de pessoas que não compreendem que se tudo é missão, nada é missão. Quantas igrejas, meus irmãos, estão cheias de caridade, mas vazias do conhecimento de Deus. Quantas igrejas, meus irmãos, estão cheias de milagres, mas vazias das verdades. Quantas igrejas ensinam que estudar a palavra de Deus te esfriará espiritualmente. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que se nós somos verdadeiramente chamados por Ele, nós seremos sal, nós preservaremos os seus ensinamentos, nós preservaremos as suas verdades. Nós seremos, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, os agentes que refreiam o mal. Hernandes vai dizer que a igreja é o grande freio moral do mundo. E nós podemos abrir o Instagram rapidamente, pesquisar por igreja e muito rapidamente nós vamos perceber o quão longe a igreja está do seu verdadeiro propósito, da sua verdadeira missão. Nesse sentido, meus irmãos, o Tim Keller nos lembra que tanto a fé quanto o ceticismo estão em completa ascensão no nosso tempo, criando então uma polarização que torna ainda mais difícil para os crentes se manterem firmes na sua missão de preservar o mundo. Mas é justamente, meus irmãos, num cenário de pouca fé, é justamente num cenário de sal insípido, é justamente num cenário onde a igreja perdeu o seu propósito, ao ponto da maioria das pessoas sair afora, que vamos evangelizar, vão dizer: eu não vou à igreja, porque a igreja não me recebe bem, porque a igreja está lá para furtar o meu dinheiro, porque a igreja está lá para me fazer não mais aproximar de Deus, mas me distanciar dele. No cenário onde a igreja se tornou um sal insípido, Jesus nos lembra o nosso verdadeiro propósito. Nós devemos ser agentes de conservação em um mundo mau. Nós somos a única coisa que impede Deus de derramar a sua ira de uma vez por todas. Porque Deus olha para o mundo e enxerga os seus eleitos e lembra a todo tempo que em Cristo Jesus Ele tem um propósito glorioso para cada um de nós.
Jesus nos chama, meus irmãos, a ser sal do mundo, a ser a geladeira do mundo, para nos lembrar que se o Evangelho não faz efeito na sua e na minha vida, nós estamos muito distantes do propósito de Deus. E as perguntas que nós podemos fazer é: será que nós estamos definitivamente cumprindo o nosso papel de preservação? Ou será que nós estamos permitindo que o ateísmo, que o ceticismo, que a corrupção moral e espiritual nos tornem cada vez mais insípidos, distantes do propósito real de Deus para cada uma das nossas vidas? Meus irmãos, eu estou nessa noite aqui na missão de te lembrar que você tem uma responsabilidade diante de Deus. Que você tem uma responsabilidade diante de Deus para ser diferente, para agir diferente, para ser moralmente elevado, sim. Deus te chamou para ser sal. Deus te chamou para ser sal. Meus irmãos, diante dessa realidade, dessa dificuldade, desse chamado, a responsabilidade de Deus, nós podemos observar também a realidade de que Deus preserva o seu plano de amor através daqueles que o chamou. Diante da dificuldade desse chamado, nós podemos ver o agir glorioso de Deus em cada uma das nossas vidas. Ao longo da história bíblica, meus irmãos, nós vemos Deus constantemente preservando a humanidade através dos seus escolhidos. Apesar das circunstâncias adversas para seguir a verdade de Deus, Deus mostra que age em favor daqueles que se permanecem fiéis. Na vida daqueles que permanecem firmes no propósito de Deus, Deus age com sua poderosa mão. Nós podemos pensar, por exemplo, na vida de Noé, um homem justo e íntegro, em meio a uma geração perversa e corrupta, e você pode encontrar isso em Gênesis 6, capítulo 9. Foi através de Noé, meus irmãos, que Deus preservou a humanidade no dilúvio, estabelecendo, através de Noé, uma nova aliança. Outro exemplo claro dessa preservação talvez seja Abraão, chamado a ser pai de uma grande nação, um canal de bênção, não apenas para a sua família, mas através de Abraão, todos nós somos chamados a pertencer ao povo santo de Deus, como nós lemos em 1 Pedro na nossa liturgia. Abraão foi sal e preservou a promessa de Deus em meio a um mundo idólatra. Os heróis da fé, em Hebreus 11, também explicam ou exemplificam como Deus preserva o seu plano, o seu amor através da vida dos seus discípulos, através da vida daqueles que Ele chamou e vocacionou para serem deles. José, meus irmãos, preservou a vida da sua família e, por extensão, a linhagem messiânica em meio a uma fome devastadora mundial, em Gênesis 45. Moisés, meus irmãos, liderou o povo de Deus para fora da escravidão do Egito, preservando a identidade e a liberdade da nação de Deus, em Êxodo capítulo 3. Homens e mulheres que permaneceram fiéis, que cumpriram o seu propósito diante de Deus, que foram definitivamente sal da terra, em todas as suas épocas. Nós podemos também olhar para o Novo Testamento, meus irmãos. No Novo Testamento nós vemos que Deus continua a agir através dos discípulos de Cristo. E é justamente através dos discípulos que Jesus Cristo funda a sua igreja. O seu corpo, o corpo de Cristo na terra.
Pedro, meus irmãos, apesar de todas as suas falhas que nós conhecemos, foi usado por Deus para pregar no Pentecostes, onde diz a palavra de Deus que 3.000 almas foram preservadas, foram salvas, dando início ali à expansão das verdades de Deus, do cristianismo, em Atos capítulo 2. Paulo, antes um perseguidor da igreja, se tornou um dos maiores missionários e teólogos cristãos, espalhando, meus irmãos, o evangelho por todo o mundo gentílico. E através da vida de Paulo, todos nós fomos salgados, todos nós fomos preservados. A história da igreja, meus irmãos, é repleta de momentos em que Deus preservou a fé e a verdade através daqueles que Ele amou, através daqueles que Ele chamou. Nós podemos lembrar, durante a Reforma Protestante, figuras como Martim Lutero, como João Calvino, foram usados por Deus para preservar o Evangelho da Graça, em um tempo de profunda corrupção, de profundo declínio espiritual dentro da igreja institucional. Da mesma forma, meus irmãos, em tempos de perseguição, em muitos países, os irmãos podem pesquisar lá, Portas Abertas, é uma missão que vai a países perseguidos somente. Eu tive bastante contato, a oportunidade de ter bastante contato com a missão Portas Abertas durante algum tempo. Meus irmãos, você pode observar histórias macabras, mas gloriosas, de como Deus preserva aqueles que se encontram fiéis ao seu propósito. Igrejas como da China, a maior igreja subterrânea do mundo, irmãos se encontram lá, meus irmãos, diante da ameaça de morte, diante da perseguição eminente, diante de uma vida que pode ser facilmente ceifada, irmãos continuam a adorar juntos o nome de Deus por debaixo da terra. Em dias como hoje, o dia do Senhor, nós não estamos solitários, nós não adoramos esse Deus sozinhos. Há irmãos fiéis que preservam a missão de Deus em todos os tempos, em todas as épocas, de todas as formas. Deus, meus irmãos, preserva o seu plano de amor através da história, mas também através de cada um de nós. Deus deseja preservar o seu plano de amor através da sua vida, através da minha vida. O chamado, meus irmãos, para sermos sal da terra não é apenas uma realidade histórica, como nós podemos observar. Ele é uma verdade urgente para aqui e para agora. Deus, em sua infinita sabedoria, nos colocou nesse mundo para sermos, então, os seus agentes, os agentes que preservam a verdade e o amor de Cristo em uma sociedade completamente corrompida como a nossa. Sem a nossa influência, meus irmãos, o mundo caminha a uma corrupção moral, a uma corrupção espiritual. O mundo caminha para ser destruído, como vai revelar o livro de Joel, ser destruído no grande e temível dia do Senhor. Esse chamado à preservação, ele é pessoal, meus irmãos. Ele é para você especialmente. Ele é intransferível. Não há como você virar para Deus e dizer: Deus, eu até aceito as suas verdades, mas eu enxergo na minha própria vida uma impossibilidade de ser esse agente de conservação. Isso é impossível, meus irmãos. É impossível o Evangelho adentrar, Cristo adentrar num coração e não transformá-lo por completo. É impossível Cristo adentrar no seu e no meu coração e não nos fazer viver uma vida
transformadora, uma vida ativa para o reino. Cada um de nós, meus irmãos, foi escolhido para desempenhar um papel vital no plano de Deus. E esse plano se realiza de maneira diária nas nossas vidas, em cada decisão que tomamos, em cada palavra que dizemos, em cada ação que praticamos. É necessário que sejamos ali vistos como pequenos cristos, como agentes do reino de Deus. Paulo nos mostra, meus irmãos, em Romanos capítulo 10, verso 14 ao 16, que a realidade da insipidez leva a um grande questionamento para a igreja. Uma igreja insípida nos faz questionar: como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como, meus irmãos? Como o plano de Deus pode ser completo diante da realidade que Ele entregou a cada um de nós essa responsabilidade? O mundo, meus irmãos, está clamando por essa preservação, por uma voz que fale a verdade, uma verdade em amor. E o que Jesus está nos ensinando aqui, que essa voz que o mundo anseia ouvir, para que então os seus joelhos se dobrem, para que então o seu coração seja entregue ao próprio Cristo, é a nossa voz. É a voz dos agentes de Deus. Não podemos, meus irmãos, nos dar o luxo de sermos cristãos mornos, que não influenciam, que não preservam esse mundo. Nós precisamos nos encontrar, nós precisamos ser doutrinariamente firmes, teologicamente sólidos, especialmente dentro do escopo da teologia reformada e confessional, que nós tanto professamos, que nós tanto prezamos. Eu quero te dizer, meus irmãos, que se você não conhece a sua fé, você será consumido por esse mundo, você será derrubado por ele. É por isso que diz a palavra de Deus: aquele que está de pé, cuide de si, para que não caia. É por isso que houve discípulos que foram curar e pregar e foram abatidos, ou apanharam, melhor dizendo, porque viviam uma fé com insipidez, porque viviam uma fé morta, uma fé que é facilmente levada pelo mundo. Diante dessa realidade, meus irmãos, nós podemos pensar nas nossas vidas como pai, como mãe. Nós, como pais que somos, carregamos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Somos chamados não apenas a viver de acordo com essa verdade, mas também devemos ensinar a fé aos nossos filhos, de um modo que os nossos filhos sejam também preservados, de modo que eles se encontrem firmes nas verdades de Deus. É através desse ensino que acontece continuamente que Deus preserva a nossa geração, que preserva a nossa igreja de geração em geração. Se nós, meus irmãos, falharmos ao ensinar os nossos filhos, nós iremos permitir que a próxima geração cresça sem a compreensão correta do chamado e da responsabilidade de Deus para a vida delas. Sem a compreensão que eles também são chamados a serem sal.
Jovens, eu falo a vocês nesse momento. A grande verdade do Evangelho para vocês é que Deus chamou cada um de vocês para serem aplicados, não apenas nos seus afazeres seculares, não apenas nas suas escolas, nos seus empregos, mas primariamente na verdade de Deus, na palavra de Deus. Nós vivemos em um tempo em que muitas são as distrações, muitas são as exigências terrenas desse mundo. Mas se você, jovem, não se dedicar à palavra de Deus, como você poderá ser esse agente no propósito de Deus? Essa fé não pode ser só do seu pai e da sua mãe. Essa fé não pode ser só da sua família. Vocês são chamados a ser sal da terra nas suas escolas, nas suas universidades, nos seus locais de trabalho. Mas para que isso definitivamente aconteça, você precisa ser capaz de resistir às investidas do mundo. E isso só acontece, meu irmão e minha irmã, se você estiver cheio da palavra de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se você conhecer e estiver firme nessa fé que você ouve há tanto tempo e ainda não compreende. Quantos são os jovens nos nossos meios, no nosso meio, que se encontram ainda tão imaturos na fé, mesmo diante de uma boa maturidade secular, ainda se encontram bebês quando já deveriam ser jovens. Esse chamado, meus irmãos, não é algo que se vive apenas em eventos especiais ou em missões temporárias. Muitas vezes nós reduzimos o chamado missional a algum dia específico, quando vamos a algum lugar, ajudar algum tipo de trabalho da igreja. Nós reduzimos a nossa missão a uma EBF, a ajudar, a espalhar panfleto em um dia qualquer. Isso faz parte da missão, mas isso não é a missão. A missão que Jesus nos chama a viver é uma missão que transforma o nosso ser de dentro para fora, que muda as nossas práticas ordinárias e cotidianas, que transforma a nossa mente, que a renova, como diz Paulo aos Romanos, que a molda, não aos nossos parâmetros e aos nossos padrões, mas aos parâmetros e padrões de Deus, do nosso Senhor. Deus, meus irmãos, preserva o seu plano de amor através de cada um de nós. E é por isso que nós não podemos negligenciar o chamado que nós recebemos. Precisamos viver de acordo com o propósito para qual Deus chamou cada um de nós em Cristo Jesus. Quando nós nos mantemos fiéis a esse chamado, Deus então age poderosamente através de nós, preservando a sua verdade, promovendo a sua justiça, espalhando o seu amor em um mundo tão necessitado, tão faminto de Deus. O mundo sente fome, meus irmãos, não simplesmente das nossas ações sociais, mas o mundo sente fome da nossa fé, daquilo que nós podemos ensiná-los somente através da palavra de Deus. Meus queridos, Cristo faz a diferença na vida daqueles que genuinamente o aceitam. Porque esses passam a viver cada vez menos para si mesmos,
cada vez menos para si mesmos e cada vez mais para a glória dele. Lutero diz algo muito interessante, algo muito desafiador. Ele diz assim: Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu vizinho sim. Deus não precisa, meus irmãos, das nossas boas obras para nos dar a salvação que já foi nos dada em Cristo Jesus. Mas o mundo precisa que a gente pareça cada vez mais com Jesus, para que ele possa encontrar no Senhor a sua paz, para que ele possa ser preservado da ira de Deus. Essa é a nossa grande responsabilidade. Compreender que Deus nos chama a amar o nosso próximo, a preservar a vida dele, pregando o Evangelho genuinamente e verdadeiramente. Isso revela, meus irmãos, o quanto o mundo precisa que sejamos salvos. Que possamos ser fiéis, meus irmãos, a esse chamado, sabendo que através de cada um de nós especialmente, Deus está preservando o seu plano de amor, para que um dia Ele possa vir e levar os seus. A palavra de hoje, meus irmãos, é um grande desafio. É um grande desafio ser sal. É um grande desafio não viver segundo o nosso propósito, mas segundo o propósito de Deus. Seja criança, jovem, adulto ou idoso. É um grande desafio. Mas Jesus não nos deixa brecha. Ele não diz, você pode ser sal. Ele diz, você será sal. E eu te convido nesse momento a olhar para a sua própria vida. Cavar no mais profundo do seu ser, com um questionamento, com a pergunta: será que eu tenho sido sal? Será que eu tenho sido agente de preservação? Eu questiono a todos nós como igreja, como a quarta igreja presbiteriana de Governador Valadares. Será que a nossa igreja tem sido sal? Será que os nossos planejamentos servem a esse propósito? A preservação das verdades de Deus, a palavra de Deus? Ou será que nós moldamos aquilo que nós pensamos segundo aquilo que nós queremos? Jesus diz, vós sois sal. Vós sois sal. Fechemos nossos olhos. Oremos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dos teus filhos, de todos nós que nos encontramos aqui nessa noite. Quantas vezes nos distanciamos dos teus propósitos para seguir aquilo que nós queremos? Quantas vezes nós nos aprofundamos em tantas coisas e nos esquecemos de nos aprofundar no conhecimento do Senhor? Quantas vezes somos agentes insípidos quando Deus nos chama a dar sabor para esse mundo? Que o Senhor Deus possa restaurar o nosso propósito. Que o Senhor Deus possa renovar, Deus, as nossas vidas. A compreensão que vivemos para a glória do Senhor, como nós cantamos nessa noite. Que ao Senhor seja a glória, que ao Senhor seja a nossa vida,
Que ao Senhor seja o nosso coração, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, a nossa labuta diária. Que ao Senhor sejamos entregues como servos fiéis. Nós precisamos da tua ação, do teu Espírito Santo nos nossos corações, nas nossas vidas. Renova em nós o teu propósito, Deus. Faz a tua igreja compreender que nós precisamos dar sabor ao bairro São Raimundo. Que nós precisamos alcançar os perdidos. Que nós precisamos reclamar menos e fazer mais. Que nós precisamos nos debruçar cada vez mais no conhecimento do Senhor e cada vez menos no conhecimento de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor Deus, ajuda a tua igreja. É o que nós pedimos, é o que nós agradecemos. Que o Senhor Deus possa alcançar a vida de cada irmão que ouviu essa palavra nessa noite. Que cada irmão aqui possa com ousadia se levantar na sua casa, aos seus parentes que ainda não encontraram o Senhor, e pregar a tua palavra fielmente. Que cada irmão aqui possa se levantar ousadamente no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e pregar fielmente as tuas verdades. Que todos nós possamos ser sal nesse mundo sem sabor. É o que nós te pedimos, é o que nós agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém e amém.